Hello, it's me. E a minha cadeira assombrada. Finalmente tive tempo para gravar, não necessariamente pelas circunstâncias que eu queria, porque estou doente, nota-se pela minha cara, e que esta iluminação não ajuda. Resolvi gravar um vídeo de leituras que eu fiz de abril até agora, porque se não repararam deixaram de ver vídeos de todo, mas do wrap-up no canal, porque eu mudei-me de maio da ilha para a Guarda e entrei no meu pesedo ao último ano da especialidade. Entretanto adoeci e estou de baixa porque exagerei, pus a vida, como é que eu ia dizer isto, sem ser crucificada. Pus tipo os doentes à minha frente, esquecendo que se eu estiver doente não consigo tratar ninguém. E isto é um tema constante no nosso Sistema Nacional de Saúde. Eu não vou entrar em demasiados politiquices porque não é o tema do canal, mas o Sistema Nacional de Saúde está doente. E enquanto as pessoas não perceberem isso, isto não vai mudar. E está doente por várias razões, e uma delas é porque ainda hoje estava a ler uma crónica de uma colega que está, tipo uma carta ao leitor, ela está, acho que é na Alemanha, em que ela diz que a Constituição Portuguesa não reconhece o profissional de saúde como ser humano. Vou deixar por aqui, porque senão isto dá um vídeo só disto. Espero melhorar em breve, até porque eu gosto de trabalhar, apesar de, pronto, estar o Sistema Nacional de Saúde a cair, mas vamos a isto. Eu tenho lido imensamente pouco nestes meses, estou numa reading slump eterna. E por isso acho que também alguns destes livros também sofreram de tabela. No total li 2.993 páginas, o que parece muito, mas não é. Para mim não é. Vão reparar que alguns livros eu já não tenho os físicos comigo porque eu achei que eles não valiam a pena de ser guardados e dei-lhes uma nova casa. Um desses livros foi O Último Comboio de Key West, da Chanel Clayton, que era uma escritora que eu estava com muita curiosidade para ler, até porque tem imensas e muito boas reviews no Goodreads. Acho que os livros dela andam sempre do 4 para cima. E eu não percebi o fuss toda à volta da senhora. Não sei se é por causa deste livro. Este livro, pelo que percebi, é um terceiro de uma trilogia. Não sei se já foi publicado o resto da trilogia em Portugal, sinceramente. Não fui ver. Mas este livro lê-se muito bem separadamente. É a história de 3 mulheres na década de 1930 na cidade de Key West, que era tipo uma atração quando se ia de comboio para a Flórida. Era uma paragem obrigatória. Este livro soube-me livro sem tempero. Não sei se estão a perceber. Tipo, sabem quando fazem a comida e a comida não sabe a nada? Foi eu a ler este livro. Nenhuma das personagens me cativou por aí além. Nenhum dos plots, nenhum do enredo me fez ficar super excitada e entusiasmada para ler o seguinte. Foi um livro que eu fui lendo, mas nada de extraordinário. Eu dei-lhe 2 estrelas. Não que a Chanel Clayton escreva mal, ela não escreve mal, pelo contrário. Até acho que ela escreve, pelo menos a parte das descrições e das paisagens são muito bonitas e muito bem descritas. Mas as personagens... E achei o livro demasiado previsível e nenhuma das personagens fez ressonância comigo. Acho que ressonância comigo, mas não sou muito bem, não sei porquê. Depois li o The House of the Silurian Sea, de T.J. Klune, que já tem opinião aqui no canal. Este livro é um dos meus melhores livros do ano, 5 estrelas, já está traduzido em português, portanto tenho de o ler, quem não lê inglês. Este livro é qualquer coisa. É um livro que aparentemente não se dá nada por ele, mas à medida que vamos lendo e vamos sentindo estas personagens, é como se nos estivessem a dar um abraço muito quentinho e perfeito. Neste livro temos a história do Linus Baker, que é um assistente social, e que tem de visitar e
censurar ou não censurar orfanatos com crianças com poderes estranhos e mágicos. E o Linus Baker é uma pessoa muito certinha e que vive muito para o seu trabalho. Um dia é chamado à direção para ser enviado para um orfanato muito especial que fica em The Silurian Sea. E este orfanato é diferente, segundo o que a direção diz, sobre todos os orfanatos que ele já visitou. Tendo em conta que ele já tinha visitado muitos orfanatos com coisas muito estranhas, isto ficou a bater forte no Linus Baker. E então ele envereda nesta caminhada que é conhecer o Arthur Parnassus, que é o diretor do orfanato, e todas estas crianças com poderes muito estranhos, mas que no fundo são crianças e que nos trazem um humor e um amor muito caloroso à medida que vamos conhecendo cada personagem, e tem mesmo aquele humorzinho que no final já nos rimos com estas crianças que têm estes poderes inimagináveis, mas que no fundo é isso, são crianças e têm de ser educadas. Existem frases maravilhosas neste livro do género: não devemos julgar a pessoa por aquilo que ela nasce para, mas por aquilo que ela se torna. É uma história muito bonita, muito fofa, e que nos faz pensar seriamente na nossa qualidade enquanto seres humanos. Apesar de ser um livro, isto acho que é young adult ou infanto-juvenil, é muito, muito bom. E além disso, ainda bem que eu tenho esta edição, porque este livro vai ficar de certeza na minha estante, mas é tão amoroso. Olhem só para isto, tinha-vos de mostrar isto é tão bonito. Haha. Depois deste livro, eu acho que foi mais ou menos esta ordem. Eu li um livro que já não está comigo, portanto vocês devem presumir por isso que eu não gostei assim tanto. Foi o Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Reid. Eu já disse isto várias vezes no canal, a Taylor Jenkins Reid escreveu dos meus livros favoritos de todo sempre, que é a Evelyn Hugo. Mas os últimos livros que eu li dela nunca atingiram, para mim, esse epítome. E o Malibu Renasce é exatamente isso. É a história da família Riva, dos irmãos Riva, particularmente, e da mãe deles. E passa-se mais ou menos, é um bocadinho contemporâneo da Evelyn Hugo, e passa-se em Malibu, em todo aquele movimento de Hollywood e de fama, e o que a fama pode trazer de bom e de mau. E isto supostamente passa-se numa altura em que os Riva estão a preparar a sua festa anual, que é muito famosa, e é uma festa que pode trazer fama, como pode trazer desgraça a quem participa. A história dos 4 irmãos é ternurenta, pelo menos o amor que eles têm entre eles é muito ternurento de se ver. São 2 irmãs e 2 irmãos, se não estou enganada. A história da mãe deles é linda, apesar de... já ia dizer um spoiler. Pronto, a história da mãe deles é muito reconhecível e dá para sentir alguma coisa com a história da mãe deles. Mas, no fundo, o livro para mim perde imensa coisa. Este livro também já tem opinião aqui no canal. Perde imensa coisa porque houve alturas em que eu já revirava os olhos, porque há cada cena que para mim não me parece verossímil, ou então é demasiado estapafúrdio, que até pode acontecer nessas festas, até pode acontecer isso, mas para mim não me diz nada. Além disso, por exemplo, na festa há pontos de vista de personagens que nós nunca vimos na vida e que são ali escarrapachados sem ponto nem pega, e eu fico a pensar, mas é suposto eu sentir alguma coisa por esta alminha? É que eu não a conheço de parte nenhuma. E depois, na grande revelação, na grande final do livro, caí um bocadinho em plano, não senti aquele catapum e aquele clímax que senti em todos os livros, como o da Evelyn Hugo, ou mesmo noutros livros. A Taylor Jenkins Reid tem uma escrita fluida, uma escrita fácil de se ler, mas ela vive, eu acho, posso estar a dizer uma asneira, mas acho que ela vive muito das personagens, e se as personagens não nos cativam, o livro acaba por cair em nada. Eu, por exemplo, na Evelyn Hugo identifiquei-me com várias personagens, não totalmente, mas conseguia perceber o porquê delas estarem a fazer aquilo e emocionavam-me. Já no Daisy Jones e neste, há qualquer coisa aqui que não fez ligação, que não fez
aquele momento. Mesmo assim, continuo a achar que o Malibu é melhor que o da Daisy Jones and the Sixth. Estou assim no medo se ler a Carrie Soto ou não. Mas se já leram a Carrie Soto, digam em baixo se vale a pena ler. Eu acho que os seguintes livros eu já não os tenho comigo, mas o próximo livro é Um Escândalo em Veneza, da Larissa Chase. Eu andava tão mal de leituras que resolvi pegar num romance de época, que é o meu safe gender, que é a minha leitura segura, que eu acho que vou sempre, pelo menos para desanuviar, vou gostar, ou então vou me irritar com ele. Loretta Chase eu ainda não conhecia, é uma escritora de época que eu não conhecia, de romance de época. Escândalo em Veneza é uma leitura fugaz, lê-se muito rapidamente e eu achei super refrescante a protagonista ser uma mulher que conhecesse todos os pecados da carne. O que é que eu quero dizer com isto? Ela não é virgem, não é aquela menina inocente que aparece em todos os romances de época, que já me começava a fartar um bocadinho. Ela não, ela é uma mulher que sabe o que tem, sabe o que é e é uma cortesã. Já o protagonista, até fazem um bom balancear entre eles, porque ele também é... como é que eu ia dizer? Ele pelo menos diz várias vezes, até a exaustão, que não é como os aristocratas ingleses, que não é exatamente, ele diz isto até a exaustão, mas depois no final tem algumas atitudes um bocadinho machistas em relação à protagonista, que eu fico sempre tipo... arrepia-me um bocadinho. Essas cenas. Claro que a tradução em português, eu sei que em inglês as coisas vão-me soar um bocadinho melhor, isto é um bocado parvo, mas a tradução em português vira um bocadinho mais para o brejeiro. E isto é um problema do português, porque o nosso português é muito traiçoeiro. Mas o livro, essa parte da relação achei um bocadinho tosca e um bocadinho badalhoca, mesmo. Quanto ao cenário, o cenário é maravilhoso, a cidade principal deste livro é Veneza e é maravilhosamente escrita pela Loretta Chase e ela usa muito a cidade para contar a sua história. Fiquei com vontade de visitar Veneza, porque ela é mesmo boa a inserir a Veneza na história e pôr os canais em tudo o que vai acontecendo e todas as janelas e todos estes quartos e todos estes palácios. É muito giro de se ler, nem que seja por essa parte. O romance só precisava de um bocadinho de ser mais afinado, na minha opinião, mas a minha opinião vale o que vale. Mesmo assim é um romance de época que eu gostei de ler e que eu gostei de conhecer a Loretta Chase e vou tentar ler mais algum dela. Acho que lhe dei 3 estrelas, acho eu. O seguinte livro que eu li e é que acho que vai haver muita gente a criar bonequinhas de voodoo minhas para me espetar agulhas por eu dizer nada, coisas tão maravilhosas como estão por aí a dizer, é o Heart Bones, ou Corações Feridos, da Colleen Hoover. Eu tenho uma grande amiga minha que adora este livro e que recomendou. Desculpa, Bri, mas eu já lhe disse, este livro não me fascinou espetacularmente. Eu estava à espera de ser deslumbrada pela Colleen Hoover. A Colleen Hoover é das autoras que eu posso dizer que tanto já me deslumbrou, como também já fiquei um bocadinho tipo... que é isto? Lembro-me de ler o Hopeless e ficar completamente fascinada. Eu também acho que estava na altura certa para o ler. Depois li o Verity dela, que é uma mudança de género completamente diferente para ela e achei fascinante. Apesar de passado alguns meses começo a encontrar algumas falhas, mas não interessa. Na altura, quando li o livro, achei brutal. Acabei o livro num dia ou 2, ou já nem me lembro. Depois li o Layla, que achei um bocadinho parvo. A ideia era boa, mas a construção em si não achei brilhante. E tenho agora o Heart Bones, Os Corações Feridos. Isto é um contemporâneo, é o que a Colleen Hoover é conhecida por escrever. É a história da Bea e do Samson. A Bea vem de um lar disfuncional, um lar com muitos problemas. A mãe da Bea tinha imensos problemas, não vou dizer o quê, porque senão spoilo o livro, mas tinha imensos problemas e não a tratava como filha. A Bea cresceu neste mundo em que era um objeto e não uma pessoa, até um dia que, por algumas circunstâncias que acontecem, a Bea vai viver com o pai, que não vivia com a mãe, do outro lado dos Estados Unidos.
Aí conhece Sanson e eles os dois começam a relacionar-se. A Bea também conhece a sua meia-irmã e essa é a parte que eu mais gostei do livro, foi a relação entre elas as duas. Porque no início, claro, com os problemas todos que a Bea tinha, ela tinha dificuldade em estabelecer relações com as pessoas e isso está muito bem explicado para Colleen Hoover. Isso é um ponto que eu acho extraordinário nos livros da Colleen Hoover, essa parte das relações humanas. E ela com a irmã custou-lhe um bocadinho, mas depois ela começa a estabelecer esta relação de amor com a irmã, com a meia-irmã. E com Sanson também começa assim. O meu problema é, nós sabemos que as personagens da Colleen Hoover, a maior parte delas, são personagens que têm algum problema de qualquer maneira, ou físico ou psicológico, têm muitos traumas e estes não é exceção. E isto normalmente faz as pessoas crescer mais depressa, porque é as circunstâncias da vida. E a Bea, nós notamos muito isso, ela é uma rapariga que já sofreu muito e que cresceu muito depressa, foi forçada a crescer depressa. E ela tem atitudes muito adultas, mas depois tem diálogos, principalmente com o Sanson, eu não sei se isto é da tradução, mas penso que não sei, já estou aqui, mas tem diálogos muito infantis, muito crianças e muito ocos, enquanto se no texto, na prosa, ou seja, na escrita da Colleen Hoover, nós percebemos que estas personagens têm uma grande bagagem e que estão ali a tentar melhorar essa parte. Nos diálogos não senti isso, não sei se estou-me a explicar bem. Parece que temos a personagem que é descrita e depois temos a personagem que fala, são duas personagens completamente diferentes. E o mesmo acontece com o Sanson, não se nota tanto porque a protagonista e protagonista a sério, é mesmo a Bea, mas fica ali aquela coisa de não... E por isso acho que este livro não me emocionou tanto como emociona a maior parte das pessoas. Este seria um livro para eu ficar emocionada, para eu chorar, mas nem uma lagrimazinha eu verti. Estou a ficar betes, ou mais betes do que o habitual, ou então este livro não estabeleceu relação profunda comigo. Acho que também lhe dei 3 estrelas, não me matem. Depois em julho fui a Londres, onde eu me desgracei, claramente já há um book haul a comprovar isso, e levei comigo, vocês sabem que eu gosto de levar um livro que se passa na cidade para onde vou, o A Dark Shade of Magic, da V.E. Schwab. Que era um livro que eu já tinha começado a ler há algum tempo, mas depois desisti e depois voltei a entrar e desta vez não consegui parar de ler este livro. Isto faz parte de uma trilogia. A V.E. Schwab está rapidamente a se tornar das minhas escritoras favoritas. Ela é muito boa. Neste livro constrói um mundo de fantasia brutal. Temos aqui 4 Londres em que existem pessoas que têm uma certa magia que conseguem atravessar entre as 4. As 4 têm o seu sistema de poder e as 4 têm as suas particularidades. São tão semelhantes, mas tão distintas. E é muito engraçado ler este livro em Londres, porque ela faz descrições de uma Londres que nós conhecemos, mas ao mesmo tempo não conhecemos. E é muito, muito giro essa parte. A construção do mundo é brutal. E depois tem personagens que é impossível não gostar. O Kel, a Lila. O Kel é a nossa personagem que consegue atravessar alguns mundos. Existem já poucos nestes mundos. E temos a parte e o medo que a magia incute. O medo, o fascínio, porque quem tem magia tem poder. Mas depois também temos o lado da pessoa que tem magia e o que ela sente por ter magia, por ser dos poucos que têm magia, por sentir-se um bocadinho excluído do mundo, por às vezes sentir que tem um fardo a carregar. Esta é uma história que eu devorei, uma fantasia maravilhosa, estou louca para ler o segundo. O mundo é maravilhoso. É uma história que eu vos aconselho a lerem e mergulharem sem lerem nada sobre os livros, porque o mínimo spoiler é perder uma parte importante e uma reação que vocês vão ter a ler os livros.
Houve momentos que me deixaram de boca aberta, momentos que me arrepiaram um bocadinho e não mais não posso dizer sobre este livro. Sim, vou-lhe dar 5 estrelas, quero ler o segundo e o terceiro, não sei se a Reading Slump vai ajudar muito, mas nós vamos tentar. O livro que eu terminei a seguir também foi um dos meus favoritos deste ano, é o A Daughter of Moon Goddess, da Su Li Tan, que é uma fofa. Eu troquei algumas palavras com ela no Instagram e ela é super amorosa, pelo menos comigo foi. Este livro, além de ser muito bonito, pronto, a minha edição é uma edição especial, mas este livro tem este livro tem edições maravilhosas, mesmo a regular, a de hardcover normal, e mesmo o paperback tem capas maravilhosas, que puxa pela imaginação e pelo aquele gostinho para a mitologia chinesa. Eu li este livro acompanhado pelo audiobook. É uma história maravilhosa. Eu acho que já repeti muitas vezes maravilhosa neste vídeo, mas esta é a história de Xin Yan. Ela é a filha da deusa da lua. A deusa da lua foi castigada pelo imperador celestial por ter bebido o elixir da imortalidade, quando este era destinado para o pai da Xin Yan. E assim a deusa da lua foi condenada a ficar exilada e a fazer o trajeto da lua. Xin Yan é desconhecida, ninguém sabe que ela existe. A deusa da lua fez tudo para a esconder, até o dia que é quase impossível que isso assim seja, e Xin Yan tem de fugir pela sua vida, pela vida da sua mãe. Xin Yan acaba na boca do lobo, ou seja, no lar do Império Celestial, com o Imperador, aquele mesmo que exilou a mãe, com a Imperatriz, também fez parte dessa caixinha, e com o filho de ambos. Dizer que este livro é mágico, é lírico, é poético, é dizer pouco. A escrita da Su Li Tan é tão bonita, mas tão bonita, parece que estamos a flutuar nas asas do vento, porque ela leva-nos a lugares e quando nós nos apercebemos já estamos naquele mundo envolvido em tudo o que é maravilhoso. E depois ela tem personagens que é impossível não se identificar. Que filha não se identificaria com uma outra filha que está a tentar salvar a mãe e tentar chegar e voltar para a mãe? A Xin Yan é uma protagonista muito badass, uma protagonista feminina muito forte, e todo o seu poder vem daquele amor que ela sente pela mãe. E depois, claro, ela vai estabelecer relações de amor, de amizade com outras personagens ao longo do livro. É assim, eu desconfiei de algumas coisas aqui. Não posso dizer que não fiquei surpreendida por certos acontecimentos, mas o livro é tão bonito, é tão bem escrito, as personagens são tão queridas e nos envolvem tanto que eu estou louca para ler o segundo. Acho que isto vai ser uma duologia. E toda esta parte da mitologia chinesa que ela põe, incute na história, é simplesmente divinal. Também acho que saiu, ou vai sair aqui em Portugal, pela Porta Editora, se não estou enganada. Por isso, se não leem inglês, por favor leiam este livro e se gostam destes temas, porque vale muito a pena. E por último, o livro que eu li até agora foi o Lady Sunshine, da Amy Masson Duan. Foi um livro que eu arrastei e arrastei e arrastei. Este livro é a história da Jackie Pierce, que no verão de 1979 foi passá-lo com a prima Willa e o tio, que era um famoso cantor de folk, e a sua mulher. O tio geria como que uma quinta, uma casa no meio de nada, em que se juntavam imensa gente à volta da fogueira para cantar, para fazer jogos, e era sempre um verão muito animado, em que toda a gente corria para a casa daquele cantor famoso para ouvir histórias, para ouvi-lo cantar e para conhecer como ele vivia. A Jackie vinha a mãe da Jackie tinha falecido e ela infelizmente não se dava muito bem com a madrasta, e com o pai a relação também era um bocadinho fraturada, e para ela isto significou mudar, e mudar para melhor. Ela aqui conhece a prima Willa, que ela não conhecia, e desenvolve
uma amizade linda de se ler. E depois temos a outra parte da narrativa, que acontece 20 anos depois. Na mesma encontramos a Jackie a refletir sobre o que aconteceu naquele verão. E acreditem, aconteceu muita coisa naquele verão. O início do livro para mim foi extremamente promissor. Adorei ler estes inícios e conhecer a Jackie. E aquele início de relação entre primas, um bocadinho a medo, entre ela e a Willa, e que depois se transforma numa grande amizade. E todas aquelas personagens estranhas e quirkies, como é que se diz isto? Peculiares, que frequentavam o acampamento do tio, é maravilhoso de se ler. A questão é, o livro para mim começa a arrastar imenso. Quando eu digo arrastar não sai da cepa torta, passa muito tempo sobre as mesmas questões, sobre os mesmos momentos e a coisa não anda. E depois, quando finalmente as coisas acontecem, não são tão deslumbrantes como eu achei que iam ser, ou pelo menos tão marcantes como eu achei que iam ser, porque muitas das coisas que aconteceram nesse verão eu já desconfiava. E mesmo a revelação final, fiquei um bocadinho aquém das expectativas. Achei que o livro me perdeu a meio do livro, porque esta parte do meio tornou-se um bocadinho repetitiva para mim, e por isso o livro perdeu-me a meio, porque acho que se o livro tivesse tido menos partes repetitivas, eu tinha mantido o meu interesse e tinha sido um livro que eu teria devorado. Também pode ser, como eu já disse, por estar numa reading slump e nenhum livro me estar a fazer assim tanto de charã. O que bate um bocado errado, porque até tenho lido alguns livros... eu não estou nada bem. Pronto, o que eu quero dizer é... Também pode ser por não estar a ler o livro na altura certa. Mas este livro tinha tudo para ser dos meus favoritos e ficou muito aquém. Eu acho que se o livro não tivesse sido tão repetitivo e tão molenga naquela parte do meio, ele não me teria perdido o meu interesse e eu teria devorado o livro. Mas não, eu tive semanas... Não estou a brincar, eu tive semanas tipo nas mesmas páginas. Isto porquê? Porque também é verdade, chego cansada à casa e tenho imensas coisas por fazer. E é verdade, quando vou ler preciso de algo que me agarre e que me agarre muito. E aquela parte não me agarrava e não me trazia nada de novo. E por isso fui preterindo este livro em favor de outros. Acho que vou-lhe dar 3 estrelas e meia. Ainda não sei, ainda estou ali no meio. Mas não foi um livro que me fascinou por ir além. Estas foram as poucas leituras dos últimos meses. Eu penso que este ano vai ser muito fraquinho em comparação ao ano passado de leituras, mas, hey, é o que se consegue fazer. Eu acho que é mesmo do ano, porque eu conheço várias pessoas na mesma situação que eu. E vemos no próximo vídeo. Tchau!